Plim, plim, plim. Hoje eu escutei uma frase que bugou o meu cérebro. Meu cérebro ficou ancorado. Sabe o que é ancorar? Vamos imaginar uma âncora de um barco, de um navio. Você larga a âncora e o barco para. Quando eu escutei essa frase, meu cérebro ancorou. Meu cérebro ficou parado nessa frase. Qual é essa frase, Giovanni? Deus não é um empresário. Deus é um investidor. Plim. Deus não é um empresário. Deus é um investidor. Plim, plim, plim. Cara, essa frase me travou. Daí eu fiquei preso nela e o meu cérebro ficou trabalhando, buscando maturar isso. E buscando exemplos, histórias da humanidade, histórias minhas, histórias da Bíblia. E aí eu fui buscar no dicionário e no Google uma tradução para empresário e para investidor. Daí olha só o que eu encontrei lá. Um empresário, ele é um empreendedor. Ele está diariamente na empresa tomando decisões. Um empresário, ele é o empreendedor. Ele está diariamente na empresa tomando decisões. E o investidor? O investidor, ele financia o empreendimento. Ele não se envolve no dia a dia, mas ele tem participação no capital social, recebendo parte dos lucros. Ele aguarda o retorno. Giovanni, não entendi nada disso. Vamos lá. Vou ler 3 frases aqui para você. Vou ler 3 frases que tem a ver com essa chamada. Ó, não existe promessa para quem está parado. No caminho do caminhante que surge a ajuda. Toda adversidade tem uma semente de oportunidade, um benefício equivalente. Plim. Giovanni, continuo não entendendo. Então vamos lá. Deus, ele não é um empresário, ele é um investidor. E empresário, então, é um empreendedor que está diariamente na empresa tomando decisões. O investidor, ele financia o empreendimento, ele não se envolve no dia a dia e ele tem participação no capital social, recebendo parte dos lucros. Então, depois de eu ver todo esse contexto e conhecendo as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, que é a base da fé, porque ela mostra as histórias de homens e mulheres igual a eu, igual a você. Homens e mulheres que no dia a dia de suas tarefas, no dia a dia do seu trabalho, tiveram um encontro com Deus. Você vai perceber que realmente não existe promessa para quem está parado. Você não vai encontrar em nenhum momento Deus falando com alguém que está lá dormindo sem fazer nada. Ele até fala com os seus servos e com as suas servas, enquanto eles estão dormindo, de tão cansado que eles estão por terem trabalhado durante todo o dia. E ele mostra no sonho, porque eles estão tão envolvidos no dia a dia que eles nem prestam atenção. E daí Deus sabe que não conseguiria falar com eles, então ele acaba falando com eles quando eles estão dormindo. Mas Deus não tem promessa para quem está parado. Tenho certeza disso. É a minha vida, eu vejo isso. Todos os momentos que em algum
momento da minha vida aconteceu um fato extraordinário que mudou o rumo da minha vida, eu estava no caminho do caminhante. Eu estava me movendo, eu estava buscando, eu estava pedindo, eu estava saindo, eu estava em busca, eu estava envolvido. Nunca estive parado. Eu até tive alguns insights parado, mas quando eu comecei a me mexer, que eu percebi que realmente Deus, ele é um investidor. E qual que é o retorno que Deus espera de mim e de você? E é por isso que eu trouxe esse contexto e essa mensagem para falar num assunto sobre comunicação, sobre oratória. Porque eu não sou um professor de oratória. Eu sei dar aula de oratória, eu sei fazer um curso de oratória, mas não é essa a minha missão. A minha missão é transformar vidas pelo poder da palavra, pelo poder da oratória. Então tem um propósito, tem uma causa por trás. Mas o assunto, o tema é a palavra, é a comunicação. E por que eu trago essa comunicação todo dia? Porque o meu objetivo não é ensinar oratória. O meu objetivo não é receber um recurso para ensinar oratória. Tanto que nesse momento eu não tenho nada para vender. Então eu não estou aqui vendendo nada. Porque se você perguntar, várias pessoas depois me perguntam assim, Giovanni, quanto custa ter o curso? Eu disse, meu curso, eu não tenho curso. O meu treinamento não está pronto ainda. Ele tá sendo estruturado, não está à venda. Então eu não estou vendendo nada. Mas a minha missão, eu estou aqui, estou me mexendo. Estou trazendo conteúdo, trazendo conhecimento relevante para a sua vida pessoal e profissional, porque o objetivo maior de ensinar a oratória é transformar a vida das pessoas, dos ambientes e das organizações. Porque eu quero ajudar, nesse tempo, a levantar generais, homens e mulheres, que sejam governantes nesse tempo. E eu sei que se eu fizer isso, Deus, que é investidor, ele vai investir no meu projeto. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu e você somos empreendedores. Eu e você somos empresários. Você, de alguma forma, é empreendedor, empresário da sua vida. Você trabalha em algum lugar, ou você tem uma empresa, ou você é um profissional liberal, ou você é um empregado de uma empresa, de uma organização. De alguma forma, você é um empresário da sua vida. Pode até ser que você diga assim, Giovanni, estou falido. Está falido, pode até estar falido, pode estar parado, pode estar quebrado, mas você continua sendo o empreendedor da sua vida. Daqui um pouquinho muda, a roda gira. Tem momentos que você não está bem, daqui um pouquinho a roda gira, você fica bem de novo e vai em frente. Mas se você parar, se você ficar parado, não tem promessa. Então tem que se mexer. Aí eu faço uma pergunta para você assim, Eu e você agora não somos empresário. Eu e você não somos empreendedor. Eu e você somos investidor. Você investiria num negócio que está parado? Você vai lá ver um negócio, o cara diz assim, eu tenho um negócio para vender. Tem lá uma placa assim, vende-se. Aí você vai lá, você entra dentro do negócio, da empresa, da pessoa e você vê, tá parado. Ninguém vem comprar. Tá lá todo o mobiliário, tem todas as coisas da empresa lá, mas não gera nada. Não gera nenhum tipo de produção, é pobre. Sabe o que é um pobre? Um pobre é quem não produz nada. Aí você tá lá e você é investidor, e você vai lá ver o negócio está parado. Você investe num negócio parado? Provavelmente você não vai investir. Aí você vai lá ver o empresário e você pergunta para ele o que ele está querendo vender. Ele quer mostrar para você uma ideia. Ele tem uma ideia. Tá, daí você escuta a ideia e daí diz assim, mas o que você já fez? Você já botou em prática? Não, estou esperando vir o dinheiro para botar em prática a ideia. Você investe em algo que você não viu ainda, que não foi testado. Tem o MVP, que é o mínimo produto viável. Ele não aplicou ainda o produto mínimo viável. Você acha que algum investidor vai investir algo numa ideia? Uma ideia que não foi testada, uma ideia que não foi colocada em prática? Alguém vai investir numa ideia?
num projeto, numa pessoa que está parada? Se eu e você, que somos investidor, olhando com esse olhar de investidor, não investiríamos em algo que está parado, ou só numa ideia, ou só num projeto que ainda não saiu do papel, por que que Deus investiria? Por que que Deus não investir? Ah, mas eu convidei Deus para ser sócio. E Deus não vai ser seu sócio. Dá para perceber, o investidor, ele não se envolve no dia a dia do negócio. Porque se envolver no dia a dia do negócio tem que trocar ideia, tem que ter participação nas decisões, tem que escolher entre uma decisão e outra. Aí você, muitas vezes, com medo de empreender, com medo de tomar decisões, com medo de enfrentar, você quer que Deus seja seu sócio. Deus não é sócio. Deus, ele é investidor. Plim, pega esse código. Giovanni, como que você sabe isso? Pela experiência vivida na prática. Mas eu vou pegar alguns exemplos aqui. Davi. Pegar Davi. Davi estava lá no campo treinando com a bolhadeira dele. Pá, pedrinha, ficava lá treinando pedrinha no meio do campo. Rejeitado pelo pai dele, rejeitado pelos irmãos dele. Era entregador de marmita. Sabe o que é entregador de marmita? Por que ele era entregador de marmita? Porque quando tinha que levar comida para os irmãos que eram soldados, o pai chamava ele e daí ele pegava as marmitinhas, comidinhas, coisinhas que o pai dele preparou e Davi levava lá para eles, lá no campo. Aí levava, voltava e ia cuidar das ovelhas. Quando o profeta foi visitar para colocar Davi como rei, porque Deus mandou ele ir até a casa dele, o profeta mandou reunir todos os filhos. O pai de Davi reuniu todos os filhos, menos Davi. Então não é todos. Mas ele deixou Davi de fora. Aí os soldados, tudo sentadinho, arrumadinho. Aí o profeta olhou e disse, deve ser aquele lá, aquele cara lá tem pinta de rei. Deus disse, não é esse aí. Aí ele olhou o outro assim, se não é esse, é aquele lá então. E ele foi indo um por um e Deus disse assim, não é nenhum. Daí ele disse assim, mas como assim não é nenhum? Eu pedi para ele reunir todos os filhos, estão todos aqui. Daí Deus disse assim, não, pergunta para eles se estão todos aqui. Daí o profeta perguntou para o pai de Davi e diz assim, estão todos aí seus filhos? Sim. Menos um que está no campo. Menos um que está no campo. Como assim menos um que está no campo? Manda chamar esse cara. Ah, mas esse cara é Davi. Eu não dou nada por esse aí. Deus, ele é investidor. Deus, ele conhece eu e você. Nem seu pai, nem a sua mãe, nem seu professor, nem seu chefe, nenhum deles conhece eu e você como Deus conhece eu e você. O seu pai não te conhece, a sua mãe não te conhece, o seu chefe não te conhece. Pode ser que você ficou para trás várias vezes, pode ser que você se sente abandonado para trás, mas Deus te conhece. Então, quando o profeta perguntou se todo mundo estava lá, disse assim, tem um que está lá no campo, então chama esse cara. Aí vai lá um servo chamado Davi, diz assim para Davi, Davi, teu pai está te chamando. O que ele quer? Não sei, tem um homem lá em casa, tem um profeta lá. Um profeta? Aí Davi se apressou. Um profeta? E meu pai me chamou. Nossa, eu vou lá. Daí Davi, então cuida das ovelhas aí. Cuida das minhas ovelhas. Davi, foi com uma lista. Quando Davi chegou lá, o profeta olhou para ele e Deus disse assim, é esse aí, eu vou investir nesse aí. Eu vou investir nesse aí. Cara, daí o profeta olhou assim, nesse aí, Deus. Esse aí. Esse é o cara que eu vou investir. Esse aí que eu vou investir. Deus é um investidor, Deus não é empresário. Empresário olha para o seu negócio, empresário olha para a sua empresa, empresário olha para o seu conhecimento, empresário olha para o currículo.
Empresário olha para as suas competências hard skill, que é o seu curso, a sua formação, sua pós-graduação, o que você fez aqui, o que você fez lá, curso disso, curso daquilo. Ei, Deus olha para o seu coração. Plim. O empresário olha para o seu currículo e para a sua empresa, para o seu negócio. Deus investe no seu coração. Plim. Aí Deus olha para Davi e diz, é esse aí. E quer ver uma coisa? No primeiro tempo, Deus não teve lucro nenhum investindo em Davi. Aparentemente não teve nenhum lucro. Mas daí um dia Davi volta lá para o campo e fica na promessa que ele é o ungido para ser o rei de Israel. Mas ele volta para o campo. O pai dele continua não acreditando naquilo, porque o pai dele não consegue enxergar Davi isso, que ele é. Os irmãos também não enxergam. Davi volta para o campo. Mas Deus já investiu, ele já escolheu. Diz, eu vou fazer investimento nesse cara aí. E Deus, quando ele faz investimento, ele aguarda um retorno. Ele aguarda um retorno. Ele espera um lucro. E qual que é o lucro, o investimento que Deus espera? Participação no capital social. Deus investe para ter retorno nas pessoas. Plim. Ele vai investir em você, vai colocar riqueza na sua mão, na minha mão, vai colocar bens, vai colocar oportunidades, mas ele quer um retorno, e o retorno dele é capital social. Por isso que eu estou aqui dizendo para você que você precisa abrir a sua boca e começar a levar a mensagem ao mundo também. Levar a sua voz até os confins da terra. Aí Davi um dia é chamado de novo. Davi, seu pai está chamando você. O que ele quer? Ah, ele está chamando você. Daí Davi vai lá. O pai dele assim, ó, Davi, leva isso para o rei Saul e leva isso para os teus irmãos. Marmita, entregador de marmita. O cara que foi ungido para ser rei entregando marmita. Mas Deus investiu em Davi, porque ele é investidor. Daí Davi pega as marmitas, leva lá. E quando Davi chega lá, tem uma batalha armada, tem um circo armado, tem um grande circo armado, os soldados tudo de um lado de cá e os inimigos do lado de lá. E um gigante está lá no outro lado, afrontando assim, ei, cadê o Deus de Israel? Ei, cadê os soldados? Escolhem um aí que venha lutar comigo. E aquele que vencer se torna senhor, quem perder se torna escravo do seu senhor. E ele afrontando, o gigante afrontando. Os irmãozinhos de Davi, queridinho do pai de Davi, estavam todos lá olhando, tremendo de medo, covardes. Saul, com a armadura dele na tenda, covarde, escondido. Chega lá o menininho Davi, que Deus investiu nele, é o cara investido de Deus. Ele olha, escuta aquilo, e diz assim, quem é esse cara aí? Cala a boca, menino, fica quieto. Mas quem é esse incircunciso falando do Senhor dessa forma? E aí Davi, olha Davi, diz assim, ó, Davi não entrava também em briga que não tem recompensa. É igual Deus. Deus não entra num negócio que não tenha recompensa. Porque Deus é investidor. Ele não investe em quem está parado. Aí Davi pergunta assim, o que ganha quem matar esse gigante aí? O cara, ganha o seguinte, vai ganhar dotes do rei. O rei diz que vai dar um dote, vai dar muito ouro, riqueza, joias. E mais, vai viver no palácio do rei. Vai viver no palácio do rei. E quem matar esse gigante vai casar com a filha do rei. O Davi, olha, esse negócio é bom, me interessei. Eu já ia matar esse gigante sem ter presente nenhum. Mas como eu vou matar esse gigante, eu quero saber o que eu ganho se eu matar ele. Porque eu vou matar ele, eu vou arrancar a cabeça dele. Deus olhou para Davi e disse, ai meu Deus, acho que eu entrei numa encrenca. Davi foi lá, pegou umas pedrinhas e disse assim, eu vou entrar nesse negócio. Porque o Senhor dos Exércitos é comigo. O cara sabia.
eu vou pegar e vou arrancar a cabeça desse cara. Só que antes ele foi lá e falou pro rei, disse assim, rei, tá todo mundo dizendo que quem matar esse gigante vai ganhar dotes, vai casar com a sua filha e vai viver no palácio do rei. É sério isso? Ah, é sério? Então eu vou matar esse gigante. O rei olhou para ele, assim, ele era forte, Davi era forte. Já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. Davi assim, não, então coloca essa armadura. Aí Davi pegou, botou a armadura, mas ó, uma armadura, ela é feita para um soldado, ela é personalizada. Quando Davi botou a armadura e começou a caminhar com a armadura, não deu certo. Davi disse assim, ó, ei, não vai dar certo, eu vou tirar essa armadura. Mas como que você vai lutar com esse gigante? Sem armadura. Ele disse assim, eu vou pela força do Senhor. Os irmãos de Davi olharam Davi entrando assim, meu Deus, é Davi! O que ele está fazendo lá no meio? Davi! Sai daí, rapaz! Sai daí! O que você está fazendo aí? Cala a boca, eu vou matar esse gigante. Davi! Volta aqui! Não, eu vou lá. Aí Davi se... Tenta imaginar. Eu fico olhando, eu gosto da Bíblia 3D. Eu gosto da Bíblia 3D. Aí Davi entra assim na arena, aquela multidão assim... O gigante olha para ele e diz assim, o quê? Mandaram um gafanhoto para lutar comigo? Davi olhou para o gigante e Deus olhou e disse assim, é hoje que eu vou colocar minha força nesse homem aí. Hoje que eu vou mostrar para Israel que eu só invisto em coisas que estão em movimento, que só tem promessa para quem está se mexendo. Esse varão aí valoroso, eu vou colocar hoje a minha energia, a minha força, porque Deus não entra em nenhuma guerra. Na história de toda a Bíblia, não há uma guerra que Deus perdeu. Então, quando Deus resolve investir em alguém, a vitória é certa. Então, por isso que eu estou aqui para dizer para você, ei, se mexe. Porque não tem promessa para quem não está se movimentando. Não tem promessa para quem está parado. Deus não é empresário, ele não vai ser seu sócio e ele não vai entrar no seu negócio. Ele vai investir em você. Mas se você está parado, ele não coloca R$1, ele não coloca um pouquinho de energia. Porque ele não investe em quem está parado. E ele tem um retorno, ele quer um capital social, ele quer pessoas. Eu começo a minha live aqui muitas vezes falando sozinho. Quando chega quando chega você, Lucas. Quando chega você, Marcelo. Quando chega já é investimento em pessoas. Porque 1 ou 2 estiverem reunidos, ele já investe. Então, se tiver 3, ele já investe. Deus não investe em quem está parado. Aí Davi vai lá. E ele pega uma pedrinha, coloca na funda dele. Certeiro, o gigante tomba. E o povo de Israel é libertado naquele dia. É liberto. Davi era um investimento de Deus. Mas tem Gideão. Gideão está lá no lagar. Não vou contar toda a história de Gideão, mas está lá ele no lagar malhando trigo. Um guerreiro. Está lá, trabalhando, planejando. E chega um anjo e diz assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele questiona o anjo, conversa, tem toda uma história lá, mas eu quero só pegar o final. Daí diz assim, hoje Deus vai entregar todos os teus inimigos na tua mão. Vai nessa força. E ele juntou os 300 soldados dele e Deus deu a vitória. Deus investiu em Gideão. Tem uma história de uma mulher muito bonita na Bíblia. A história de Rebeca. A Rebeca, Abraão tinha um filho e o nome do filho era Isaac. Isso você já sabe. Mas daí Isaac estava na hora de casar. E o servo de Abraão
saiu em busca de uma mulher para Isaac. E quando ele saiu em busca de uma mulher para Isaac, ele chegou num deserto e ele saiu com 10 camelos. Escuta essa história, para você mulher, agraciada entre as mulheres. Aí Isaac saiu, o servo de Abraão saiu em busca de uma mulher para Isaac. E ele chegou numa fonte com 10 camelos. E nos camelos estavam tesouros. Ele levou pulseiras de ouro, correntes, anéis, porque Abraão era muito rico. E o servo pensou assim, disse assim na sua mente, pensou assim, Deus, eu vou fazer um negócio com você. A mulher que vier para buscar água nesse poço, que é a mulher que o Senhor escolher para ser a mulher do meu servo Abraão, para o seu filho Isaac, eu vou colocar no meu coração, ele falando com Deus no coração dele. A mulher que eu pedi água, que eu disse assim, dê-me água, jovem, e ela disser que dará também água aos meus camelos até saciá-los a sede, a mulher que me disser isso é a mulher que o Senhor escolheu para o meu servo Abraão dar a seu filho Isaac. E assim aconteceu. Ele fez esse acordo com Deus. E aí daqui um pouquinho desce uma jovem, bela, formosa, de nome Rebeca. Ele observa aquela jovem, ela vai até o poço, pega a água e sai com um cântaro. Um cântaro, para você ter uma ideia, ele serve aproximadamente 12 litros de água. Um cântaro de água equivale a 12 litros. Imagine 12 litros de água. Um jarro de barro com 12 litros de água dentro, é pesado. E essa jovem enche o cântaro de água e sai. Quando ela sai, o servo de Abraão diz assim, jovem, dê-me a água de beber. E a Rebeca diz assim, darei água a ti, tirou do ombro, darei água a ti e também darei água até saciar os teus camelos. Uau, é ela, o jovem se encheu de energia, plim. E a moça formosa foi lá no poço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha quem era a Rebeca. Um camelo com sede, ele bebe o equivalente a 100 litros de água. A jovem provavelmente teria que encher 10 vezes o jarro dela, cântaro, para cada camelo. Eram 10 camelos. Ela provavelmente foi 100 vezes até o poço, até saciar a sede de todos os camelos. Que jovem é essa? Que mulher é essa? Agraciada entre as mulheres, o nome dela nesse dia ficou escrito na Bíblia. Depois tem a história toda dela, mas ela se tornou a mãe de Jacó. Ela se tornou a mãe de Esaú. Ela se tornou uma das mães de Israel, porque descendente dela vieram as 12 tribos de Israel. Rebeca é o nome dela. Uma jovem valorosa que tirou 100 vezes água do poço para dar aos camelos sem esperar nada em troca. Quando ela terminou de dar água para os camelos, o servo chamou ela e colocou no braço dela uma pulseira de ouro. Colocou na cabeça dela brincos, no pescoço dela colares de ouro. E ele perguntou assim, quem você é? E ele contou a história e ela correu para casa mostrar a pulseira de ouro, os colares. E a família dela ficou toda impressionada e correu até o servo. Naquele dia ela se tornou a esposa de Isaac,
Naquele dia Deus fez um investimento na vida dela, mas ela primeiro deu 100 jarros de água para os camelos. Então Davi, Gideão, Rebeca, Josué, Caleb, tá cheio de exemplos na Escritura de que quando homens e mulheres se mexeram, se moveram, estiveram em movimento, Deus se tornou investidor da vida deles. Eu estou aqui porque eu quero que Deus invista na minha vida. Eu estou aqui todo dia porque eu estou me mexendo. Eu não sei ainda o que eu vou ganhar dele, mas eu estou me mexendo e eu convido ele todo dia para ser investidor na minha vida. E ele está me observando. E ele está observando você. Ele está observando seu projeto. Ele está observando suas ações. Ele está observando. Ele está observando. Ele está observando. Então, Deus não é um empresário. Deus é um investidor. E o que Ele aguarda de mim e de você, o que Ele aguarda é o capital social. O retorno é para Ele do capital social. Vai ficar uma parte do capital social aí no seu Instagram, no seu YouTube. Ele vai deixar as pessoas seguirem você, seguir a mim. Mas o capital social maior é que Ele também espera que eu e você nos levantemos como governantes, como generais nesse tempo, porque o reino está próximo. E Ele espera de mim e de você que nos levantemos, sejamos Davi, Gideão e Rebeca. Não existe promessa para quem está parado. No caminho do caminhante que surge ajuda. Toda adversidade tem uma semente de oportunidade, um benefício equivalente. Não sei o que você está passando, não sei qual situação que você está, mas tem uma semente. E essa semente, quando ela começar a crescer, ela não vai parar de dar frutos. Essa é a mensagem que eu trouxe para você hoje. Uma palavra de fé, uma palavra de força, porque você precisa se levantar e você precisa abrir a sua boca, porque cada minuto na Terra agora é importante. O poder da internet acelerou o tempo. Já está terminando fevereiro de 2022, já vai começar março. Daqui um pouquinho já se foi o ano de 2022. É muito rápido. É uma janela de oportunidade. O tempo entrou num processo de aceleração. É a última geração, quem sabe? É a geração do reino se implantar. Então, você precisa vencer a timidez, o medo, a vergonha, parar de se preocupar com o que os outros pensam, imaginar que você não é capaz. É tempo de você acreditar em você. Porque nem seu pai acredita em você, nem sua mãe, quem sabe, acredita em você, nem seus professores acreditam que você chegaria onde você chegou, nem seu chefe, nem empresário nenhum acredita em você. Mas Deus escolhe as coisas muitas vezes tortas desse mundo para fazer com que o retorno do capital social dele venha. Ele já escolheu tantas pessoas, escolheu Beethoven, um surdo, escolheu Helen Keller, uma mulher que não conseguia mais ter movimento sobre o corpo, era cega, muda, e ela se tornou uma grande educadora desse tempo. Ele escolhe aquelas pessoas que você menos imagina, ele escolhe eu e você, para investir na nossa vida e no nosso negócio. Então, eu não sei qual é o seu negócio. O seu eu sei, Vera. Mas eu não sei qual é o seu negócio. Mas, Vera, pode ter certeza, siga firme, marchando, porque vai chegar uma hora que ele vai botar a mão e ele vai colocar uma pulseira, que nem colocou na mão da Rebeca. E ele vai dizer assim, é a escolhida, agraciada entre as mulheres. E aí ele vai pegar Gideão, vai dizer assim, ei, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ei, agraciada entre as mulheres, o Senhor é contigo.
Plim, plim. Essa é a mensagem da manhã, do despertar com o mago. Valeu? E desperta aí o mago e a maga que tem dentro de você. Porque Deus, Ele é um investidor. E Ele está procurando na Terra projetos, pessoas, causas e propósitos para investir. Então, ei, se mexe, porque não tem promessa para quem está parado. Espero você amanhã. Valeu? 7:05. Compartilhe aí depois essa live com pessoas que precisam ouvir também. Se você sabe de um varão valoroso, agraciado entre as mulheres, compartilha para ela ouvir. Tem muita gente precisando ouvir essa mensagem hoje. Então, me ajude a levar essa mensagem até os confins da terra. Valeu? Espero você amanhã. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você.